Oi! Como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos. Muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E hoje vai ser a segunda parte daquele vídeo de como ter raízes radiais perfeitas. Como eu falei no vídeo anterior, tem aquela questão, não é simplesmente cortar a raiz pivotante, botar um pratinho embaixo e você vai ter aquelas raízes lindas que se espalham pela planta, se espalham em volta da planta, ficam lindas em cima do vaso e tal. Não é só isso, né? Dá trabalho fazer isso daí, né? Como dizia um apresentador de televisão, dá trabalho para fazer. Então, hoje eu vou fazer a segunda parte. São as mesmas plantas daquele vídeo anterior, elas já estão no substrato há algumas semanas, alguns meses, na verdade. E se fossem plantas mais velhas, plantas maiores, eu deixaria pelo menos uns 6 meses, talvez até mais, porque é o tempo do calibre das raízes aumentarem e tudo mais. Como não são plantas tão grandes, né, são plantas jovens aí com menos de um ano, então eu vou fazer logo com poucos meses, com uma quantidade menor de meses. Então vamos agora ver, né? A gente já fez aquela primeira limpeza, selecionou cada raiz. Aí agora a gente vai novamente remover a planta do substrato e vamos também selecionar algumas raízes, ver se alguma raiz não voltou a crescer onde não devia, né? Refinar o trabalho. Antes disso, eu queria deixar algumas coisas que ficaram pendentes no vídeo anterior sobre as raízes radiais. É preciso ter alguns cuidados. Por exemplo, a planta, depois que ela volta para o vaso, que ela fica naquele pratinho ali embaixo, quando você poda, é preciso colocar a planta em uma superfície plana, tá? Uma superfície o mais horizontal possível. Se você por acaso usa alguma coisa que a planta fica levemente inclinada, por questão às vezes de escorrer a água, tal, você não quer que acumule, e a planta fica num desnível, então uma vez por semana você vai lá e gira um pouquinho a planta, para que a planta tenha um crescimento radial por igual. Porque o que acontece? Se a planta fica um pouco inclinada, ela tende a crescer mais raízes para um dos lados, porque como o centro de gravidade dela fica fora do eixo, né, ela tende a desenvolver um pouco mais raízes de um lado do que do outro. Então é bom você, uma vez por semana, ir girando a planta. Outra coisa boa para você girar a planta é a questão de você ter uma copa que cresça por igual também, tá bom? Porque a tendência da planta também é se inclinar na direção da luz, né? Se você tem uma planta que talvez não receba sol o dia todo, e mesmo assim as plantas têm uma preferência pelo sol matinal, um horário de sol mais interessante para elas. Então, às vezes, ela tem uma tendência a crescer para o lado onde o sol chega primeiro, né? Para poder ter o maior tempo possível de luz solar. Então, a tendência da planta, às vezes, é se inclinar também para aquele lado. Então, é bom você estar sempre girando, porque você impede que ela cresça mais para um lado, porque isso também vai influenciar na direção das raízes e, consequentemente, você não vai ter aquele movimentozinho, aquela quantidade perfeita de raízes em toda a volta da planta. Lembrando, nem sempre as raízes vão crescer completamente retas, tá, gente? Isso é normal, tá? As plantas, a raiz, a contorce, ela encontra algum tipo de obstáculo, uma pedra, alguma coisa, ela vai perdendo um pouco a retidão. Isso é completamente normal. Dependendo do que você quer da planta, isso pode ser aceitável, pode não ser, você vai ter que remover, cortar a raiz, deixar a raiz crescer novamente, mas tudo isso vai do refinamento depois. Como vocês podem ver, elas já estão em bacias, estão bem desenvolvidas, estão com a copinha já bem cheinha. As raízes radiais estão aqui. A gente vai ver se dá para corrigir algumas falhas agora. Vocês podem ver que aparentemente tem uma raiz aqui que não se desenvolveu bem. Eu vou ter que dar um jeito. E a outra está aqui. Também com as suas raízes radiais. Mas vamos deixar de conversa e vamos ver o que temos aqui embaixo. A planta já não é regada desde ontem, né? Já tem 24 horas. Elas não são regadas. Isso é só para facilitar, porque eu provavelmente vou deixar no substrato novamente hoje, ou talvez não.
Vocês podem ver aqui, ó. Ela está cheia de raiz capilar, está muito bem enraizada. Por isso que ela está com essa copa bonita, né? Ela está com bastante raízes. Vou dar um pausezinho no vídeo só enquanto eu não lavei as raízes, tá? Eu só fiz realmente remover o substrato. Como a planta está há 24 horas sem água, né? O substrato ele sai inteiro sem precisar lavar, porque é um substrato muito leve. E aqui está a planta, né? Vocês podem ver cheia de raízes capilares, o que justifica ela estar com essa copa bonita, mas o que nós estamos interessados são essas raízes grossas aqui, essas raízes radiais. E como eu sou muito chato, obviamente eu já achei defeitos, que eu estou pensando como é que eu vou corrigir. Primeira coisa, eu vou limpar esses capilares que cresceram novamente, tá vendo? Tem alguns locais aqui que cresceram os capilares por cima das raízes mais grossas, então isso aqui sai. A gente vem essa raiz aqui também sai fora. Só lembrando, tá, gente? A faca ela foi lavada, foi limpa com água sanitária. Não estou usando nada sem esterilizar, não. Lembre-se sempre de esterilizar. Tá vendo? Essa raiz está ocupando muito espaço. E essa aqui está meio sufocada. Essa raiz está muito torta, então eu não sei se eu vou manter essa raiz e deixar que essa aqui cresça para compensar. Tá vendo? Tem essa raiz aqui que eu posso usar para compensar essa. Mas eu não sei o tamanho do buraco que vai ficar aqui. Como essa raiz aqui está muito torta, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover essa raiz e vou deixar essa pontinha dela para crescer. E eu vou deixar que essa ponta aqui cresça, tá vendo? Essa raiz aqui é a mesma coisa, ela está muito torta para cá. Então eu vou remover essa raiz e deixar que esse lado aqui cresça. Agora a planta vai secar, né? Eu já fiz uma limpeza, né? Removi. Agora que eu já removi, já limpei toda a parte de cima da planta e já dei uma olhada na parte de baixo, não tem nada apodrecendo, não tem nada crescendo no centro, né? Eu, como acabei fazendo cortes muito grandes na planta, né? Eu acabei removendo pedaços grandes de raiz, ela vai ficar uns 3 ou 4 dias fora do substrato, né? Secando. Quando eu for plantar, eu já vou plantar corrigindo essas raízes. Na hora que eu colocar no substrato, eu traciono as raízes para o lado para que elas fiquem. Aí eu coloco um isopor entre as raízes, assim, né? Para que elas cresçam na direção correta. Em cada uma delas para que ela tenha o posicionamento e evitar que elas tentem se curvar, tentem ir para outro lugar. Eu também vou precisar esperar esses 3 dias porque algumas raízes são muito grossas, né? Já estão bem grossas, então
elas não são flexíveis o suficiente para eu fazer isso agora. Então eu tenho que esperar que a planta fique mais desidratada para que a raiz fique flexível e eu possa puxá-la para o lado que eu quero. Porque se eu fizer isso agora e posicionar a planta, a raiz vai quebrar. Eu já fiz esse trabalho há 15 dias atrás. Então a planta já voltou para o substrato, ela já foi regada, já está se desenvolvendo normalmente. E o que é que eu vou fazer agora? Como eu não pude fazer na outra tudo de uma vez, porque acabei tendo que tirar raízes bem grandes e não vai ser possível replantar a rosa do deserto agora, eu vou fazer a segunda parte com essa aqui. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou diminuir o tamanho da copa. Eu vou baixar a copa para poder manter esse formato que eu quero de tanque, nesse formato baixo. Como eu digo, você não consegue trabalhar copa e raiz ao mesmo tempo, tá? Você tem que fazer, esperar a planta se recuperar, brotar, e só faça isso se a planta estiver muito saudável. Você pode ver, a planta está muito brilhante, a planta está muito saudável, as folhas perfeitamente verdes, está com um crescimento bem vigoroso, ela tem bastante raízes, então eu posso trabalhar nela agora, porque ela perdeu pouquíssimas raízes, né? Não foi como aquela dali que eu tive que fazer várias e várias intervenções e fazer uma limpeza mais minuciosa. Essa aqui, a situação geral das raízes dela estava melhor, não tinha tantos defeitos. Então eu posso trabalhar um pouquinho a copa. Como a minha intenção é que seja uma planta compacta e ela está com folhas muito grandes, o que é que eu vou fazer? Eu vou podar e rebaixar a planta inteira. E por que isso? Primeiro para acertar o tamanho da planta, né? A planta ficar toda por igual, porque ela já estava saindo um pouquinho do formato, né? Tem uns galhos que estavam saindo um pouco do formato. E segundo, é porque as folhas delas estão desproporcionais ao tamanho dela. Tá muito bonita, tá com uma folhagem muito bonita, mas está um pouco desproporcional. As folhas dela são um pouco grandes. Então eu preciso diminuir um pouquinho o tamanho dessas folhas. E quanto mais para diminuir o tamanho das folhas, naturalmente o tamanho das folhas vai diminuindo, porque a área verde vai ser maior, ou seja, ela tem mais galhos, cada galho com mais folhas. Então naturalmente ela diminui, vai diminuindo aos pouquinhos o tamanho da folha. Aí você deve estar se perguntando, posso deixar assim, né? Porque a aparência da planta não fica tão estranha, né? Digamos assim. Mas se você deixar assim, isso prejudica a brotação dos próximos galhos. O que acontece? Como a planta está conseguindo se alimentar bem e tudo mais, ela não tem tendência a emitir os novos brotos. Então você... Aí agora o que você faz? Você vai entrar com uma desfolha, né? Você vai começar a remover as folhas da planta. Eu só retiro completamente as 3 primeiras de cima. As outras eu só faço um corte e deixo metade da folha aqui. Daqui a umas 2 semanas ela já deve ter rebrotado completamente. Ela já vai começar a emitir novos galhos. Então é isso. Como eu falei, você só pode fazer esses 2 trabalhos, essa questão da raiz radial ou a questão da copa. Não dá para fazer os 2 ao mesmo tempo. Tá bom? Como eu disse, eu só fiz nisso porque já faz algumas semanas que eu fiz o trabalho de limpeza de raiz dessa planta, então dá para trabalhar um pouquinho a copa dela sem me preocupar. Outra coisa, não faça poda de raiz, não faça poda de galhos, nem desfole a sua rosa deserto se você souber que vai chover daqui a algum tempo. Por exemplo, vai ter uma previsão de tempo de chuva para daqui a 2, 3 dias.
Se você tiver uma semana que você tem certeza que não vai chover, você vai lá e faz isso, porque aí dá tempo de cicatrizar, dá tempo sem ter que brigar com a umidade que vem da chuva. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu só devo mexer agora novamente nessas plantas daqui a 6 meses, tá? Então daqui a 6 meses a gente faz uma atualização delas, tá bom? Até o próximo vídeo.